Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Há alguns anos, quando eu cheguei para minha avó e disse que queria pintar o muro da sua casa, ela falou assim para mim: "O que é isso, minha filha? Você virou pintora?" Eu disse: "Não, vó, grafiteira." Hoje já tem um monte de menina que faz isso. Quando eu fui pro grafite, as meninas já estavam também. E aí, assim, até hoje somos poucas. Quando a gente faz, além da gente estar levando grafite, a gente quer levar esse outro lado da cultura hip hop. As pessoas passam, gritam do ônibus: "Olha, faz a minha casa, tá lindo, adorei." Todo grafiteiro que estiver pintando em algum lugar, na hora de ir embora, ele vai embora tipo de costas, olhando o trampo assim no final, sabe? Eu sou a terceira filha e eu tenho 2 irmãos, homens. E assim, a vida inteira eu brinquei de tudo, a gente nunca teve uma divisão assim de coisas de meninos, coisas de meninas. E eu brincava de tudo, brincava em rua, brinquei muito em rua a vida inteira. A gente ainda teve a oportunidade de pegar essa fase que a gente podia ficar até tarde na rua. E brincava tanto de coisas de meninos como de coisas de menina com as minhas amigas. Eu desde pequena eu sempre gostei muito de assistir desenhos. E quando eu percebi que eu queria desenhar, eu comecei a pegar os papéis e, enquanto os desenhos estavam passando na TV, eu tentava desenhar o personagem. Então, eu fiz isso por muito tempo. Gostava de desenho, mas assim, é questão de... para desenhar essas coisas de infância, assim, não tinha muito não. Assistia desenho normal, né? Os desenhos eu gostava, desenho de luta, tipo Dragon Ball Z. Ah, o Pica-Pau, eu já desenhei ele olhando da TV. O Coiote, que eu sempre gostei muito do Papaléguas e o Coiote. Um que foi um pouco mais recente, Dragon Ball Z, desenhei já apenas olhando ele passando na TV, e vários outros desenhos, assim. E a questão também de ampliar figurinhas, eu ia brincando com isso, até que eu vi que eu estava totalmente imersa nesse mundo, assim, de desenho. Eu tinha um horário exato de voltar para casa para assistir Dog Funny, que foi o desenho que marcou, assim, minha transição infância e adolescência, que eu gostei muito. Os personagens coloridos, que eu gosto muito de cores. Não é nada especificamente com o meu trabalho agora, né? Que eu gosto de desenvolver letras, mas as cores eram bem legais, assim, a simplicidade era legal. Adorava Caverna do Dragão, Dog Funny, que eu gostava muito, Fantástico Mundo de Bob. Esses desenhos, assim, eu lembro que eu assistia muito. Eu dei uma influência, assim, nessa coisa de cartoon, desenho. É bem voltado para o estilo assim que eu trabalho. É um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá para descrever numa linda frase. Quando eu tinha 10 anos, meu irmão, que é meu irmão mais velho, o grafite estava começando em Belo Horizonte, por volta de 98, assim.
E aí meu irmão foi grafiteiro. E eu recordo, assim, de acompanhar muro, de ver revistas, as poucas revistas que tinha, que vinha de São Paulo. Então, meu irmão tinha isso tudo, assim. E eu lembro que nessa época eu acompanhei muito, apesar de ser muito nova, eu acompanhei muito, só que o grafite em BH você não tinha igual hoje. Você andar na rua e ver aquele monte de coisa, não existia internet, você não tinha essa informação. Desde do inicinho da adolescência eu já tinha uma relação com o pessoal da pichação, assim, na escola era uma febre, assim, esse meio. E eu achava muito interessante porque eu gosto da caligrafia em si, mas eu tive contato com alguns amigos que já faziam grafite, e aí eu comecei a sair nos domingos para ver eles pintar. Aí foi pouco para mim só ficar assistindo, comecei a fazer e não parei. Desenhava, mas não era aquela coisa que eu já tinha aquele ímpeto de todo dia estar desenhando, de já desenhar muitas coisas. Eu sempre gostei de desenhos e interessante é que a minha mãe, durante um tempo depois que eu já tinha saído da escola, ela se encontrou com uma professora e ela comentou que eu desde pequenininha ficava desenhando na sala de aula e que ela achava isso muito interessante, que eu fui pelo lado do desenho mesmo, das artes. 16 anos, né? Eu conheci uma pessoa, comecei a namorar e ele estava começando a fazer o grafite. Eu nunca tinha percebido o grafite na cidade, né? E há uns 15 anos atrás já tinham nomes do grafite aqui em BH que já faziam essa questão de vários murais pela cidade, e só que eu não percebia isso. E assim, eu tive aqui no bairro, a gente teve acesso a uma oficina de jovens e tal, que teve um grafiteiro aqui de BH que veio e apresentou pra gente o grafite, assim, é o da Lata, André da Lata. Ele veio e apresentou pra gente o grafite e foi aí que eu falei, olha, existe isso, e ele falou que ele tinha várias pinturas pela cidade, e eu falei, eu nunca vi, mas depois dessa iniciação eu comecei a observar. E assim, na minha história eu comecei a relacionar com outro rapaz aqui do bairro, o nome dele é Nilo, e a gente começou a se relacionar com 15 anos de idade, e a gente, nessa questão do desenho, a gente trocava muitos desenhos, um com o outro, e foi aí que a gente começou a pintar, assim. Que a gente teve essa oficina e a gente ficou querendo fazer alguma coisa na rua, e nós falamos, vamos tentar pintar alguma coisa? Aí compramos uma latinha de spray, que a gente fez uma inteira para comprar, uma das piores que tinha na época, e pegamos uns látex que tinha em casa e tentamos fazer um primeiro trabalho na rua. E a partir daí que a gente não parou mais, durante muitos anos juntos. Pode colar, mas sem arrastar. Se arrasta, a favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato, morango só é bom capreta de lado. E pode colar, mas sem arrastar. Se arrasta, a favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato, morango só é bom capreta de lado. Sempre gostei da cultura hip hop. Eu gostava de rap. Das pessoas que eu conheci, ninguém gostava. Então, assim, era meio difícil eu ter acesso a essas coisas. E o grafite, quando eu ia para o centro, que eu lembro, eu ficava reparando poucos desenhos que tinha na cidade naquela época, eu já gostava. Não conhecia ninguém que gostasse também, eu não sabia onde procurar. Mas eu gostava de olhar, às vezes até desenhava algumas letras, ficava tentando assim, só na admiração mesmo, porque como eu não tinha influência de nada, eu não sabia onde buscar. Eu lembro muito dessa época, que nessa época eu conheci, só que eu não tive ainda aquela ideia de fazer, era muito nova. E aí entrava que existia pouco material. Você tinha o quê? 2 latas de spray, o resto tudo era látex. Não existiam os sprays que tinha hoje, que tem hoje. Então, assim, era raro ter muito spray igual a gente tem hoje. A gente chega aqui, o chão está lotado de lado de spray. Aí, se você for olhar as marcas, são várias marcas.
E aí a gente não tinha isso. Spray era 1, 2 latas para traçar, o resto era tudo feito em látex. Eu lembro que assim, tinha trabalhos do meu irmão que ficava uma semana pintando, que cada dia um pouquinho no látex e fazia. Os muros eram grandes e aí ia fazendo assim nesse processo. Eu lembro que eu peguei spray mesmo, que era spray que meu irmão tinha. Foi uma vez que foi reformar lá em casa e ia quebrar o banheiro todo. Aí eu fui e falei com minha mãe, deixa eu fazer um negócio aqui no banheiro, já que vai quebrar e tal. E isso eu tinha 16 anos. Foi a primeira vez assim que eu peguei mesmo e fiz alguma coisa. No início é difícil, que é duro, e nessa época a gente não tinha os recursos que tem agora, latas específicas para grafite. Então era uma lata dura, então foi bem difícil para começar. Quando a gente estava começando, assim, eu achava muito estranho, porque as pessoas já falavam, muito bonito, pinta meu muro. E eu falava assim, como assim, esse trabalho feio, mal feito, a gente ainda está aprendendo e tal. Mas até hoje tem muito disso, assim, a gente está pintando e passam diversas pessoas, param carros, as pessoas passam, gritam do ônibus, olha, faz na minha casa, tá lindo, adorei. Outras passam e falam, nossa, isso é horrível, de mau gosto. Todo mundo tem uma opinião diferente, né? E a gente está sempre recebendo isso das pessoas. Foi muito difícil de ter o controle para lata não escorrer, porque quando você está observando o pessoal fazer, parece que é muito fácil, assim. Só que parece que o spray grita na sua mão a primeira vez que você pega e escorria muito. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz alguma coisa foi na porta de aço do meu tio, que eu pedi, mas aí ficava parecendo que eu não tinha pedido e na época aquilo era legal, assim, né? Todo grafiteiro que estiver pintando em algum lugar, na hora de ir embora, ele vai embora tipo de costas, olhando o trampo assim no final, sabe? Porque é muito transformador, assim, realmente se revitaliza aquele lugar. Eu pego na sua mão e nunca me arremato. O mundo é tão pequeno, das vontades que eu venho tendo, nem eu entendo, todo dia eu me surpreendo. Parece que eu nem tô, mas o fato é que eu tô te vendo. E tudo que tiver no campo de visão me imagino. Tão pequeno, das vontades que eu venho tendo, nem eu entendo, todo dia eu me surpreendo. Parece que eu nem tô, mas o fato é que eu tô te vendo. E tudo que tiver no campo de visão me imagino. É tão pequeno, das vontades que eu venho tendo, nem eu entendo, todo dia eu me surpreendo. Parece que eu nem tô, mas o fato é que eu tô te vendo.